Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. No campo e na indústria, a cana-de-açúcar movimenta histórias de gerações. E quando tradição se une à inovação, o resultado pode ser surpreendente. É o caso da usina Granelli, que alia mais de 6 décadas de produção agrícola com tecnologias de ponta, como rastreabilidade por blockchain, otimização de custos e sustentabilidade. E quem está à frente de parte desse processo é a Mariana Granelli, coordenadora de vendas, que conhece de perto cada etapa da cadeia produtiva, do campo ao açúcar que chega à mesa. Mas antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Do direito à terra, Mariana Abdala Granelli escutou o chamado do campo. Nascida em Piracicaba, formada pela PUC Campinas, voltou às origens para viver o agro no cotidiano. Ama trilhas, filmes e conversas que ensinam e vê nas pessoas sua maior fonte de inspiração. Na cana cultivada pela família há mais de 60 anos, ela encontrou propósito e paixão. Protagonista, porque escolheu estar presente, de corpo, mente e coração, onde tudo começa, na terra. Bem-vinda, Mariana, que bom poder conhecer um pouquinho mais sobre você e também bater um papo, sobre esse nosso setor tão importante que é a cana-de-açúcar. Muito obrigada pelo convite, foi muito especial. Quando entraram em contato comigo, eu falei, ai, que legal, fiquei muito feliz. É muito bom poder contar a história da gente, é muito bom poder contar a história da minha família. Faz muitos anos que a gente está no agro, a nossa família respira o agro há muitas gerações, então é um prazer estar aqui. E quando você descobriu o agro, Você, óbvio, nasceu, mas quando você descobriu o agro como profissão, Como decidir também dentro do agronegócio qual a faculdade fazer, Ou para onde caminhar? Como é que foi esse seu primeiro início? Na verdade, eu sempre morei na fazenda, Quando meus pais, na verdade, meus avós começaram a parte da usina, a gente já morava numa fazenda. Começamos super pequenininhos, então a gente não tinha, dinheiro para fazer em outra área. Então a usina é literalmente na frente das nossas casas. Então eu vivi o agro desde criança, eu morei na fazenda. Quando eu tinha perto 17, 18 anos, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Sempre gostei mais da área de humanas. Meu pai queria que a gente fizesse Exalc, porque é em Piracicaba. Então você faria agronomia, você está muito mais ligado ao campo. Mas não era uma coisa que eu gostava. Aí eu fui para Campinas, fiz direito, amei, gostei muito, trabalhei os 5 anos de faculdade. Fui concursada dentro do TRT. Aí, perto do final da faculdade, o meu avô faleceu. Aí eu falei, acho que é hora de voltar para casa. E aí eu voltei e comecei a trabalhar na usina. Trabalhei primeiramente mais ligado, acho que é o padrão de todas as mulheres começar a trabalhar mais ligado ao financeiro da empresa, mas um cargo mais administrativo. E depois a gente precisava de uma reestruturação na parte agrícola, de gestão mesmo, sabe? E eu fui entrando cada vez mais próxima do campo. E hoje eu fico mais ligada à parte da usina mesmo, na parte de venda de comercialização de produto, da linha de açúcar nosso. E é sempre, para mim é uma paixão estar lá. Eu descobri o agro como profissão quando eu voltei à usina e vi aquela... Porque assim, a gente tem a noção do agro, embora eu vivesse na fazenda, você não tem a noção do agro como empresa, como uma produção, como um financeiro o tempo todo, uma estruturação de processos. Eu tinha uma vivência de campo, de criança, muito gostosa. Aí quando eu comecei a entender toda aquela magnitude de processo, da produção, da importância de cada, quando a gente fala na cana, de cada quilinho de ATR que tem, foi fantástico. Falei, aqui é meu lugar e aqui vem sendo o meu lugar por muito tempo. Muito legal, porque quando a gente fala da cana-de-açúcar, é um setor que movimenta, o Brasil. Falando de mercado, como é que você vê hoje o mercado da cana-de-açúcar e como é que você vê a posição do Brasil, Tem lugar para crescer? Vocês trabalham sempre, nessa vertente?
O mercado de açúcar hoje, o mercado brasileiro, é o maior mercado exportador do mundo, então tem muita oportunidade. A cana vem performando nos últimos anos, isso especialmente no estado de São Paulo, que é tradicionalmente de cana. Piracicaba é uma região tradicional de cana, então a gente é cultural também, acho que é uma cultura da cana-de-açúcar, não cultura de cultivo, mas cultura de mente mesmo, de mentalidade. Então a gente sempre tende a expandir. Os grãos entraram um pouco na região de Piracicaba, a gente teve uma queda de preço bem significativa na questão da soja, o milho não chegou ainda na nossa região. E a gente perdeu muitos campos de cana para campos de soja, numa substituição por conta de preço. Mas quando você bota na ponta do lápis, o ciclo da cana é muito mais extenso, né? São 5 a 6 anos, pelo menos, até uma reforma. Faz muito mais sentido, é muito mais seguro você ter o cultivo de cana-de-açúcar do que da soja, né? A gente até brinca que a soja é um one night stand e a cana é um relacionamento, é um casamento. Então, o casamento você tem que aguentar por pelo menos 5, 6 anos. A gente vê oportunidade de crescimento, já vem muitas usinas e produtores crescendo, principalmente para norte e nordeste do país. O nordeste também sempre foi um foco de cana, mas vem expandindo para a região norte e para a região centro-oeste com um crescimento exponencial. Piracicaba, a região o estado de São Paulo como um todo, a gente já enxerga como uma região consolidada de cana-de-açúcar. Ainda você tem alguns entraves com a questão de eucalipto que vem surgindo em algumas áreas, mas tem muita oportunidade de crescimento. É um mercado seguro, é um mercado estável quando a gente vai fazer um comparativo com o mercado de grãos. Muito legal. E falando um pouco, né, você trouxe aí dessa nova visão sobre a cana de inovação, né, blockchain, rastreabilidade. O que vocês utilizam lá hoje e que é importante cada vez mais quem for entrar ou quem está nesse setor também se adaptar? Eu acho que a cana, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acredito que não tenha cultura que tenha mais sustentabilidade enraizada do que a cana-de-açúcar. Eu lembro quando surgiu 2007, a gente tinha a questão de não vamos mais queimar cana, o estado de São Paulo inteiro proibiu, e todo mundo achava que tinha uma pegada ambiental nisso. Obviamente se tem, né, quando foi instituída a lei, mas as usinas e o produtor, ele já vinha entendendo das consequências até para a produção agrícola que traziam a queima da cana, para a perda de produtividade, a perda de eficiência industrial, a perda de eficiência agrícola. Então, nós aprendemos desde muito cedo, eu acredito até principalmente por uma questão que a cana ela é ligada a um período escravocrata do Brasil, né? A gente tem 500 anos de cultura de cana. Então, a gente aprendeu a se estruturar muito bem, a trazer muita sustentabilidade, seja ela com fundo ambiental, seja ela com fundo social, que agora pega muito a cana-de-açúcar, a questão social. Então, nós fomos nos reinventando como setor desde sempre, então a sustentabilidade sempre se fez presente. O que nós trabalhamos hoje, né, além do cultivo da cana-de-açúcar já ter uma base sustentável, quando nós falamos do cultivo em si, nós usamos toda a base de compostagem de subprodutos da usina. Então a gente faz composto, coloca no suco de plantio para que a gente consiga ter mais matéria orgânica no solo, mais fixação de nitrogênio. Nós utilizamos adubos, defensivos biológicos há mais de 10 anos. É uma coisa que a gente escuta se falar há 4. A cana já está muito tempo estruturada na parte de sustentabilidade. Aí o novo foco que a gente deu com rastreabilidade é como que a gente faz para o cliente que compra o nosso produto na gôndola do mercado, que é o consumidor final, entender de tudo que a gente faz na cadeia. Todas essas microetapas de sustentabilidade, de gestão de resíduo, de gestão de tempo, de gestão de pessoas, elas chegam no pacotinho de açúcar que você consome dentro da sua casa. Então a rastreabilidade ela vem para mostrar toda a etapa de sustentabilidade dentro da produção. Além disso, quando a gente trabalha de rastreabilidade, nós temos 2 pilares dentro da produção de alimentos que a gente chama de food fraud e food defense, que é como você tornar aquele alimento que vai direto para o consumidor final o mais seguro biologicamente possível, para que não haja nenhuma contaminação e nenhum risco na saúde do consumidor. Então, a nossa ideia o tempo todo é trazer transparência da gestão agrícola, transparência da gestão
industrial, mas também segurança alimentar, que é um ponto tão importante quando a gente fala de pós-pandemia que a gente viveu, que a gente sabe, né, tem esse estudo que foi uma questão alimentar. Então, como que a gente traz segurança alimentar para a pessoa dentro da casa dela? Muito interessante. E vocês veem um retorno, mesmo que pequeno, do público final já buscando por essas informações? A gente vê uma mudança de mercado. O mercado brasileiro ele não é tão maduro para isso ainda. A gente tem muita barreira de compreensão do que propriamente é rastreabilidade, do que... Até quando a gente vai falar da linha de orgânicos, as pessoas confundem vegano com orgânico, com tudo, com natural, é a mesma coisa, não é? O mercado brasileiro, ele não ainda é preparado para isso. Qual que é o nosso foco principal? São indústrias. A indústria ela já é preparada para isso. Então, quando a gente faz uma venda de açúcar ou uma comercialização de melaço ou xarope para uma indústria, a indústria tem conhecimento da importância disso. Então, ela me escolhe por eu ser uma pessoa segura. Então, ela vai comprar da minha empresa, porque a minha empresa se preocupa com a biossegurança, a minha empresa se preocupa com as práticas sustentáveis, a minha empresa se preocupa com o colaborador. Então, isso é atrativo para a empresa nos contactar. Nós passamos por auditorias de segurança alimentar também, e eles olham muito a prática agrícola propriamente dita e muito bem como você faz a gestão de pessoas dentro da sua empresa. Então tem várias coisas, uma situação bem básica que eu vivi na terça-feira agora, a gente teve um pessoal dos Estados Unidos que vieram comprar açúcar demerara, é um mercado de nicho, e ele viu um ônibus saindo, né? A gente tem fretados especiais para todos os colaboradores, nós ficamos numa zona rural. Aí ele olhou e perguntou assim, esse fretado é de vocês? Aí eu falei, Ele falou, porque se fosse ônibus público que vocês oferecem, eu não posso comprar de você, porque os Estados Unidos entende que você tem que cuidar dos seus colaboradores. Então é cuidar na refeição, é cuidar tendo uma assistência médica, é cuidar fazendo com que ele tenha um transporte digno de ida e vinda para essa empresa. Então é entender que a gente produz, mas a gente produz com pessoas e a gente produz com qualidade. Então esse hoje é toda a nossa base da cadeia inteira de produção. Muito legal. E como é que você vê a presença da mulher quando a gente fala do setor da cana-de-açúcar? O setor da cana aparecem cada vez mais mulheres, porém eu acredito que são poucas que estejam em cargos de liderança. A gente tem bastante, eu vou falar do que eu vejo da nossa usina e da nossa gestão agrícola. A gente já tem muitas mulheres em cargo de supervisão, cargo de liderança alto, com uma equipe gigantesca abaixo, que faz uma gestão maravilhosa. Mas é muito engraçado, eu faço um curso, ele acontece a cada 2 anos, e eu lembro quando foi o primeiro ano que eu cheguei, eu acho que eu tinha 22, 23 anos, eu caí de paraquedas no curso. A gente senta com os produtores de cana do Brasil, fica 1 ano fazendo o curso com a fundação, e eu cheguei lá, eu era a única mulher. Então a média de idade era 50 a mais, eu tinha 22 anos, 22, 23, tinha acabado de sair da faculdade, e só tinha eu de mulher. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui, entendeu? O que eu vim fazer? Mas como meu pai já está há muitos anos na área, aí eles falaram, você é a filha do Zezinho? Você é a filha do Zezinho? Senta aqui do meu lado, vamos conversar, eu vou te introduzir o pessoal. Então, ao mesmo tempo que é um mercado difícil, porque você tem muitos homens, eu sinto que as maiores oportunidades que eu tive dentro do mercado e dentro de aprendizado, de oportunidade de fazer negócio, foram porque os homens me abriram as portas. Então, embora seja um ambiente masculinizado, são pessoas que estão do seu lado para colaborar contigo. Então, o que fica para mim, que embora seja difícil, a gente enfrenta um preconceito um pouco velado ainda. Não é escancarado, acho que não tem mais isso, pelo menos no setor. Mas as pessoas te abrem portas e elas te ensinam e elas te conduzem. Então, para mim, vem sendo uma experiência maravilhosa. Muito legal. Então, vocês entenderam, né? Não é sobre mulheres, é sobre pessoas preparadas. E aí também está nas nossas mãos, né? Nas mãos das mulheres, se prepararem melhor para poder assumirem desafios aí cada vez maiores. Sim. Obrigada, Mariana. Obrigada. Foi um prazer poder conversar um pouco mais com você. Muito obrigada, foi um prazer. E muito obrigada de estar aqui, de poder contar a minha história. E é um prazer estar num programa que fala sobre mulheres,
para todo mundo, seja homens, seja mulheres, que tem esse foco, principalmente na agricultura. Obrigada. Obrigada a você. Agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco vamos conhecer mais uma protagonista do Canal Rural que tem papel essencial para a comunicação do agro. A gente volta já já. Informar sobre o agronegócio é uma missão estratégica para o Brasil em um setor que movimenta grande parte da economia nacional. O jornalismo agro se torna essencial para levar ao produtor rural as tendências, análises de mercado e decisões que impactam diretamente o campo. Por trás desse trabalho estão profissionais comprometidos com a qualidade da informação e com a ponte entre o campo e a cidade. É o caso de Beatriz Gunter, editora-chefe do Mercado e Companhia, uma das principais referências na cobertura econômica do agro no país. Mas antes de bater um papo com ela, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história? Beatriz Gunter é jornalista formada pelo Mackenzie, nascida e criada em São Paulo. Carrega consigo um senso de responsabilidade que a acompanha desde menina e que hoje se transforma em força e voz no agro. Foi nos bastidores do jornalismo rural que floresceu o seu propósito, com histórias vividas em feiras como Expo Zebu e Mega Leite. Sem filhos, mas mãe de um gatinho, ela encontra motivação na superação diária. Protagonista, porque sabe que acreditar em si mesma é o primeiro passo para transformar o mundo. Obrigada, Beatriz. Um prazer poder te receber aqui para te conhecer um pouquinho mais. Prazer é meu, Jaque. Vamos lá, Beatriz. Como é que você chegou no agronegócio? Você vem de família do agro, você escolheu o agro, se formou em jornalismo, veio para o agronegócio rapidamente. Como é que foi esse seu início no nosso setor? Então, Jaque, foi um acaso. Eu sempre fui de São Paulo, nasci aqui, minha família toda praticamente é daqui, da capital, inclusive nem do interior. E eu caí assim no agro por acaso, porque eu estava na faculdade, no segundo ano, já dava para procurar estágio e tudo mais. E aí eu acabei conseguindo um estágio em uma televisão também especializada em agronegócio. E ali eu fiquei durante, o tempo total, 7 anos. Então foi assim, não era uma expectativa minha, nem TV, porque eu sou um pouco tímida, né? Não gosto de aparecer na frente das câmeras, me dá um nervosinho, né? Mas eu sempre quis escrever, então nunca nem pensei em TV, né? E aí quando surgiu a oportunidade nesse canal, foi tudo muito novo. Assim, um universo novo, porque a gente que tá de fora não tem a dimensão, não sabe a dimensão do agronegócio, né? Mesmo muito nova, assim, a gente sabe um pouquinho da economia, os setores mais importantes, mas agronegócio para mim foi uma coisa muito, muito nova mesmo. E aí você veio depois para o Canal Rural, onde você também foi galgando novos espaços, né? Até chegar aí a uma editora-chefe do nosso principal jornal aqui na parte da tarde. Sim, não, foi um super aprendizado, porque eu comecei no Rural Notícias, né? Eu vim para ser editora-chefe do Rural Notícias, o Jornal da Noite, e aí surgiu a oportunidade do Mercado e Companhia, que assim, eu tinha 3 meses de Canal Rural quando eu comecei no Mercado e Companhia, né? E desde então, eu peguei o mercado, para mim, assim, como se fosse um filho, que eu crio com muita, muita, muita atenção e carinho, porque eu sei da relevância do jornal para o público, né? E é isso, assim, cresci muito aqui no Canal Rural. É uma responsabilidade, né? E eu acredito que a partir de responsabilidades cada vez maiores, você consegue também atingir objetivos maiores e crescer, né? E a gente vê que não só no Canal Rural, né? Você também foi uma das jornalistas indicadas e até vencedora aí do Mais Admirados do Agronegócio, né? Como é que foi receber esse prêmio? Como é que foi ser indicada, né? Dentro de um setor que ainda reconhece pouco os seus profissionais. Também foi uma surpresa, porque principalmente no sentido de estar atrás das câmeras, é uma surpresa, né, pra gente que tá atrás, não é tão conhecido o rosto, né, é diferente. Então, da primeira vez eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Só que depois veio a responsabilidade de manter, né, me manter ali e sempre
tentando fazer o melhor. Então, assim, é bom, porque igual você falou, é um setor que reconhece ainda pouco, né? Então o prêmio ele vem para suprir, né, essa questão. E a gente se sente muito feliz, assim, porque não é todo dia, né, que a gente consegue chegar nesse lugar. Enfim, para mim todo dia é igual, todo dia é importante, mas foi uma virada, assim, bem legal na minha carreira. Legal. E hoje, né, a gente sabe que o Canal Rural, ele é o principal veículo de comunicação do agronegócio e é onde o produtor rural assiste para tomar as suas decisões. É uma responsabilidade grande decidir quais são as pautas, né? Quais são os assuntos que você vai trazer para o nosso telejornal. Como é que funciona, né? Você recebe muitas pautas, você decide. Como é que você está vendo o nosso mercado, né? Nesse exato momento, um pouco conturbado? Então, é um desafio diário, né? Porque acontece muita coisa dentro do agro, né? Às vezes a gente pensa, o agro é mais tranquilo, acontece menos coisas, mas tudo que acontece na economia impacta o agronegócio. Então, eu tento sempre ficar muito ligada nessas questões econômicas, políticas, tanto do Brasil quanto do mundo, porque acabam respingando aqui e também no agro, né? Então, é um trabalho diário, ficar ligada sempre. Jornalista, como você bem sabe, a gente descansa, mas não muito, né? Em casa, sempre pensando assim, isso aqui é legal, isso aqui pode ser trabalhado, né? E acontece tanta coisa que a gente acaba tendo que optar por assuntos, assim, um pouco mais urgentes e relevantes, né? Então, diariamente, a gente tem uma reunião de pauta aqui no Canal Rural, né? Onde a gente discute o que é prioridade, as sugestões, o que vai ser no dia, na semana. Então, tem todo esse trabalho em conjunto, né? Tanto dentro do Mercado e Companhia, com a Aline, com a Pri, para a gente decidir o que é mais relevante, né? Essa entrevista vale, isso aqui é uma nota, né? Que as pessoas em casa, assim, o que é uma nota, né? Aquele texto que a gente escreve. Então, é uma construção diária, né? Para tentar definir o que é mais urgente ali e o que vai impactar mais rápido na vida do produtor que está assistindo a gente. Prazer te receber, Bia, prazer te conhecer um pouquinho mais. Que bom, gostei muito. Fico muito feliz. Bom, o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Me siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem. Até lá!